Bom dia, graça e paz nessa manhã, né? Uma manhã de louvor, adoração a Deus. Que o nome de Jesus Cristo venha a ser glorificado nesse vídeo, né? Que o nome de Jesus Cristo venha a ser exaltado nesse vídeo, porque Deus, Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, né? Os vídeos que eu faço aqui é para a glória dEle, é para o louvor dEle. Como diz João Batista, que ele cresça e eu diminua, sabe? Então esse vídeo aqui que eu faço pela manhã, né, levando essa palavra de carinho, de amor da parte de Jesus Cristo para os irmãos, é para a glória dele, para que ele venha ser um dínamo, né, um meteoro no coração dos irmãos e que os irmãos venham começar a transbordar cada vez mais da glória de Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei. E a palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã se encontra em Timóteo, né? Timóteo foi umas cartas, uma epístola que o apóstolo Paulo escreveu. E ele fala dele mesmo nessa epístola, fala o seguinte, ele fala que Deus veio ao mundo para salvar os pecadores, o qual ele, o apóstolo Paulo, era o principal. E essa palavra, ela mexeu muito no meu coração, porque a gente está falando de um homem que escreveu várias cartas na Bíblia, né? As cartas, famosas cartas paulinas, Romanos, Efésios, entre outras cartas. E esse homem fala que é o principal pecador, né? Que Jesus veio para salvar os principais, a qual ele era o principal. E isso mexeu muito no meu coração, porque eu vejo que esse homem ele entendeu a cruz de Cristo, sabe? Ele reconhece, ele entende a cruz de Cristo. Porque quando nós se aproximamos de Jesus Cristo a cada dia mais, né, a gente consegue entender as nossas debilidades, a gente consegue entender as nossas fraquezas, né? E aí o poder de Deus começa a aumentar dentro de nós. Aquele homem, ele consegue entender, cara, que nada provém dele, sabe? Ele consegue entender que o poder que ele tem, talvez, de curar cego, né? A Bíblia vai falar que a sombra do apóstolo Paulo curava, né? O lenço de Paulo curava. O apóstolo Paulo tocava com lenço e aquele lenço ali, né, curava aquelas pessoas. Mas o apóstolo Paulo consegue entender que aquele poder não era dele, mas sim do próprio Jesus Cristo, sabe? E a palavra que eu tenho nessa manhã, né, para os irmãos é essa, cara. Que nós venhamos entender a cruz de Cristo, né? Que nós venhamos entender nossas debilidades. O apóstolo Paulo, ele confiava totalmente em Cristo. E é isso que Jesus quer. Jesus quer que nós, né, confiamos totalmente nele. Jesus quer que nós sejamos dependentes dele. Deus sempre quis que o homem fosse dependente dele. A Bíblia vai me dizer que no Antigo Testamento, Deus mandava maná todos os dias, né, para o povo hebreu. Ele alimentava aquele povo. E ele deu uma ordem para aquele povo também, que eles não tinham que guardar aquele maná para o outro dia, né? Porque se eles guardassem o maná para o outro dia, aquele maná estragaria. Não é verdade? Mas por que Deus fala para eles não guardarem? Porque Deus queria ser a provisão deles todos os dias. Deus queria que eles entendessem isso. O alimento a qual eles iriam comer não é vindo da força do braço dele, mas o próprio Deus ia dar, sabe? É isso que Deus quer de nós. Esse carro que tu tem foi Deus que te deu. Se você tem uma casa, foi Deus que te deu. Se você tem esse trabalho, foi Deus que te deu. Não foi teu intelecto, não foi a força dos seus braços. Porque Deus é o Deus da provisão, cara. É isso que Ele quer, que nós confiamos nele. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte. Ele diz assim, em 1 Coríntios, ele fala assim, conheço um homem que foi ao terceiro céu. Se foi no corpo, não sei. Se foi fora do corpo, também não sei. Deus o sabe, né? E esse homem, ele foi ao paraíso.
e viu coisas inefáveis e imprescritíveis, que não é lícito o homem saber. Aí ele começa a abrir, e foi-me dado um espinho na carne, porque esse homem que foi ao terceiro céu, esse homem que foi ao paraíso, foi o próprio apóstolo Paulo, sabe? Aí ele continua dizendo, e foi-me dado um espinho na carne, para mim não me vangloriar, né, por soberba, por orgulho, não entrar no coração dele, né? E ele rogou 3 vezes, esse homem que curava, né? Ele rogou 3 vezes a Deus. 3 vezes era sinônimo de humilhação na cultura judaica, quando, né, um homem, né, uma pessoa rogava 3 vezes a Deus implorando. Então estava se humilhando a Deus. Aí Deus vira para ele e responde a oração dele, na 3ª vez que ele roga: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se renova nas suas fraquezas, né? E a palavra que Deus colocou nos nossos corações é essa, né? A graça dele te basta. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual as suas dificuldades, eu não sei o que está acontecendo, né, na sua vida, mas a graça de Deus te basta. O poder dele se renova nas suas fraquezas. Amém? Que Jesus Cristo venha abençoar o teu dia. Que Jesus Cristo venha te dar um dia abençoado, cheio da glória dele, cheio da graça dele, cheio da provisão dele. Porque a provisão dele, lâmpada para os meus pés, é a palavra dele, né? E tudo que é relacionado à palavra dele é relacionado à provisão dele. Porque nem sempre de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então a tua provisão vem através da palavra de Deus. Porque apenas uma palavra vinda do céu, tudo muda na minha e na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Que você venha ter um dia abençoado para a glória de Deus.